Olá pessoal do Preço Importa, tudo bem com vocês? Vamos lá, vídeo um pouco atrasado aqui nesse final de semana, eu sou Bruno Mazzoni, todo final de semana tem aqui uma atualização, logo devo voltar a fazer vídeos ao longo da semana nos dias úteis, mas hoje, esse final de semana tivemos um evento lá em São Paulo, um evento da XTB Brasil, então o Brunão aqui se atrasou no cronograma do Preço Importa. Vamos lá, as pautas desse vídeo aqui serão clássicas pessoal, a gente vai falar sobre calendário econômico, um pouquinho de cenário macro, nosso dólar, nossa curva de juros, tá? Market Breadth, BOVA 11, índice futuro e dólar futuro. Tá? A narrativa aí toda e o embasamento todo do conteúdo para vocês que fazem o day trade. Tá? Bom, se inscreva na tela, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico, seja muito bem-vindo. Aqui é o Preço Importa. Pessoal, semana que passou, falo com vocês, dia 26, domingão, agora 15 para as 9. Domingão já na hora Netflix, né? Bom, semana passada nós tivemos o Inauguration Day, então Donald Trump tomou posse, alguns dados econômicos importantes, mas toda a narrativa e todo o foco agora, a gente olha para a semana vigente para a Super Quarta. Então tem Copom aqui no Brasil, tem FONC nos Estados Unidos, tem bastante dado de atividade de política monetária. Quinta-feira temos a região da União Europeia decidindo seus juros também, então olhar com carinho, e sexta-feira inflação. Então, dados de crescimento de PIB podem ser ofuscados pelo Fed, política monetária e, por fim, na semana nós vamos ter inflação PCI. Eu olharia como quarta-feira em diante uma outra semana. Podemos ter uma semana X até quarta e uma semana YZ totalmente diferente de quarta para frente. Então, olhar com carinho. O pessoal aqui no Brasil está dado esse 1% de alta. Agora, o Fed nos Estados Unidos, o que está dado é uma pausa do corte de juros no intervalo de 4,5, né? O Fed Funds efetivo de 4,40 e alguma coisinha, tá? Então o intervalo entre 4,25 e 4,5 é o que a gente espera aí de pausa para o Fed, mas a gente vai olhar na comunicação, na entrevista, se tem algum sinal de que, olha, podemos voltar a cortar ou não, vamos ficar estáveis por mais tempo, tá? Isso é importante, vai mexer no dólar, vai mexer no DXY, beleza? Feito isso, nós vamos ter aqui no gráfico, pessoal, o nosso dólar aqui no país, tá? Que sofre hoje não, né? Tem uma ajuda muito grande da política monetária, então o Galípolo ali ancorando o câmbio nesse primeiro momento de 2025, com juros mais altos, o Ford Guidance forte, aumento de 1%, então entregando ali realmente uma força na política monetária para conter a desvalorização do real, ponto. E nós temos a sazonalidade positiva para o agronegócio. Então vamos lá, dentro do nosso câmbio, pessoal, essas são as oscilações máximas para o primeiro trimestre. Se porventura a volta do recesso dos políticos trazer volatilidade, 6,37, 6,41, tá? É ali o teto do dólar. O 6,17 é o atual. É um novo teto, um novo risco, algo que esteja fora do radar, imprevisível. Pessoal, só Nostradamus poderia aqui compartilhar com a gente se vai acontecer ou não. 6,377, 6,414, tá? O teto atual é 6,17. Então, boa, que era um ponto importante meu técnico para a pausa que eu projeto para 2025 a lá 2018. Tá? É esse tipo de pausa que eu imagino aqui para o dolinha. Então, a gente tende a caminhar agora rumo, assim, no melhor das hipóteses, pessoal, 5,64. Esse é o melhor do melhor do melhor das hipóteses, tá? 5,64. Beleza? Bom, falando do dólar desses 5,64, pessoal, vamos ter aqui antes do 5,64, bem antes, tá? Já na semana passada, atingimos aqui no mini dólar um belo de um suporte, 5,875, tá? Esse aqui foi um belíssimo suporte. A gente abre a semana pré-FONC, tá? Podendo desidratar até os 5,852,5. Tá? Os pontos são diversos aqui até lá, mas todos aqui encavalados, né? Do 5,875 ao 5,852,5. Tá? Então, pontos importantes, tendo como objetivo aqui, primário, né? 5,952, fraco, tá? E acaba aqui ganhando força para a semana como um todo, tá? Muita força, os 6,28, 60,28, 60,40. Então, o dólar pode oscilar, na minha opinião, dentro desse range, ele vai estar continuando a sua tendência de queda. Política monetária fazendo preço de médio prazo, longo prazo, política fiscal
atrapalhando essa tendência da política monetária. A política monetária está apertada, pessoal, bem apertada, tá? Então é de se esperar um câmbio, ao menos na sazonalidade do agronegócio, principalmente agora, primeiro trimestre, um câmbio mais controlado. Se ele vai ceder para os 5,60, 5,50, até os 5,27, né? O gráfico aqui branco, eu coloco aqui os 5,327, 5,271 como parte de piso, tá? Dessa queda atual, seria maravilhoso, tá? Mas é difícil imaginar que isso vai se dar de uma vez só, caso se dê. Vai ser bem atabalhoado, até porque logo o Brasília volta com todos os tambores fazendo bastante barulho. Na nossa curva de juros, um sinal feio, tá, pessoal? Então, infelizmente, a gente não tem nas expectativas, tá, uma melhora. A gente tem no trade, no fluxo, uma melhora. Então, esse começo de 2025 mostra que no fluxo, venda de dólar, estagnação da queda do índice, tá? Fluxo. Então, teve ali um fluxo vendedor de gringo no dólar. Nós tivemos também na bolsa um pouquinho de raspagem desse fundo feito em dezembro. Isso é importante, fluxo, tá? Agora, as expectativas que vão para além do fluxo. Fluxo é curtíssimo prazo, volume ali de negociação e entrada, né? Fluxo de capital estrangeiro entrando ali nas vias da B3. Agora, nas expectativas implícitas, curvas de juros, todas péssimas, tá? Muito ruins, certo? Então, na curva de juros, eu tenho a estatística favorecendo o fechamento e o fechamento forte, tá? Foi assim nas últimas 3 PECs. Então, a estatística está favorável para o mês de janeiro fechar, vamos fechar provavelmente, tá? E o fevereiro também, beleza? Então, a estatística só, mas o fechamento com essa cauda aqui, não gostei, tá? Então, o fechamento de juros não foi legal, as expectativas não estão legais. Bom, e no tático, tá? Esse fluxo que por enquanto está batendo de frente, né? Indo em contraponto com as expectativas, tá? Esse fluxo tem fôlego ainda no market breadth, principalmente para o Ibovespa, tá? Então a gente ainda está bem depreciado no quantitativo. Acho que ainda tem espaço para robozada, para algoritmo e também para rebalanceamento de carteira fazer com que a gente tenha mais altas do Ibovespa. Tá? Então você, Zé Vendinha, não é o momento ainda de você comprar sua put. Seria a minha opinião, não é recomendação. E aí eu utilizo como base o BOVA, tá? E esse gráfico aqui para mim está bem bonito, né? Quem vendeu put no 117 está ganhando dinheiro, ou já ganhou dinheiro, já embolsou. Quem quer vender put somente no 113, no 112, no 108, que foi o meu caso, ficou esperando agora, pelo menos nesse primeiro momento. Tá? Acho que fevereiro e março darão oportunidade para quem quer comprar put. Tá? E eu acredito que a compra de put perfeita, na minha análise técnica aqui, é do 124. Os strikes são cheios, né, das compras de put. 124 ao 126. Tá? 121,70 é um ponto de resistência. Agora, para quem trada, né, talvez utilize ali. Tá? Mas para compra de put, eu ficaria mais confortável a partir do 124. Dos strikes, 124 até o 126. E aí, passou o 126, por exemplo, pessoal, olha, azedou pro Zé Vendinha, tá? Essa put vai virar pó, provavelmente. Tá? E para os Zé compradores, como eu, né, mais otimistas, a gente vai estar olhando aí pro 117, já foi. Agora o 113 é o 108. Principalmente 113 é o 112. 108 a Zeda. Tá? Então, 113 ao 112 são os próximos strikes. O BOVA está sentado aqui no VWAP comprador das eleições presidenciais e está esperando, na minha opinião, vai chegar, tá? Nesse VWAP vendedor da máxima histórica. Veremos, tá? Um momento interessante para quem está posicionado. Para se abrir posição, bem chato, tá? Tanto para um lado como para o outro, no índice futuro, no BOVA, tá? No mercado de ações como um todo, tá bom, pessoal? Porque por hora a gente tem fluxo de um lado, expectativas do outro, e não me parece ter uma definição, ou melhor, o preço não está vantajoso nem para um nem para outro. Tá? A gente está no meio do caminho, mais ou menos. Essa seria a minha opinião. No índice futuro, tá? O fechamento não me deixou nenhum grande insight. Trago para vocês que os primeiros suportes para segunda-feira é o 122,510, 122,205. Tá? Depois, todas as regiões aqui tem vários suportes, né? Mas próximo do preço são essas duas que eu circulei. Para cima, pessoal, eu acho que o índice futuro tem tudo ao longo da semana que vem para ao menos beliscar os 125,670.
125.830. Eu acho que aqui, para o índice futuro, se você prefere esse tipo de instrumento para se operar a favor ou contra do Ibovespa, por exemplo, eu acho que a partir dos 125.670, você pode pensar em ser um Zé Vendinha ali, começar a construir posições vendidas. Tá? Essa seria a minha opinião. E para a parte compradora, eu não tenho mais interesse, porque já fez fundo, né? Então eu teria interesse só em um novo fundo. Tá? E esse novo fundo no índice está para baixo aqui, tá na casa dos 117.345, 117.695, 116.860. Tá? Então, swing traders aí de plantão que me acompanham, essa seria a expectativa, tá? Para os grandes descontos. Agora, já marcou um grande fundo. Tá? Essa retração é para os defensores desse fundo, né? Todos os pontinhos que eu compartilho com vocês, a partir dos 122.510, são descontos em relação ao fundo atual, tá? Com o alvo em 125.670, 830, tá? Um primeiro alvo. O último de todos eles a gente vai rumando lá mais próximo do 130. Está distante, tá? No índice futuro, o 136 tá? É o grande entrave de preços. A gente está bem distante do 136. Então fico aqui nesse vídeo, pessoal, com essas atualizações. Beleza? Um grande início de semana para todos. Tchau, tchau.